Olá, meus queridos alunos! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o inconsciente cognitivo, um assunto super bacana. Preparados? Nesse tópico, nós vamos conversar sobre os conceitos básicos da TCC. Vamos admitir, primeiramente, como um conceito basal, a ideia das crenças, uma pedra fundamental do processo da terapia cognitivo-comportamental. Como afirmado por Milton Rockit, e depois reforçado por Helmut Krieger, a crença é tudo aquilo em que acreditamos, seja vindo da experiência ou do pensamento. Isso se torna mais compreensível observando que durante a nossa vivência, desde a infância, vamos acumulando experiências e aprendendo a lidar com o mundo real conforme as nossas figuras de referência: pais, professores, amigos, sociedade em nossa volta. Algumas de nossas respostas automáticas são baseadas em componentes herdados. Por exemplo, nascemos com a capacidade de experimentar emoções, mas aprendemos as emoções com as pessoas com as quais convivemos. Tais crenças permitem estabelecer uma interpretação de mundo que se modifica a cada vez que experiências semelhantes causam sua recuperação do inconsciente cognitivo por um processo automático. O professor Helmut ensina pra gente que as crenças se conformam em esquema, às vezes mal adaptativos, para operar sobre os pensamentos inconscientes e automáticos que foram registrados na memória implícita. A dinâmica dos pensamentos é peculiar. Os esquemas de crenças formam um modelo de filtragem ou de construção de pistas do inconsciente para o consciente que se tornam caminhos preferenciais para os pensamentos. Em situações de mesma atitude ou de eventos similares, o processo cognitivo favorece os pensamentos automáticos. O que significa isso, né? Ao longo da vida, nós vamos fazendo experiências e a nossa assimilação da familiaridade daquelas experiências vai fazendo com que nós produzamos pensamentos automáticos sobre as situações que nos ocorrem. Nosso inconsciente cognitivo é um repositório de crenças funcionais e crenças disfuncionais, entre outros conteúdos. Os pensamentos inconscientes possuem uma energia e encontram-se, digamos, em um ambiente de pressão. Considera-se, nesse patamar, que existem múltiplas trilhas pelas quais os pensamentos evoluem. Enquanto conteúdo da memória implícita, aquilo que registramos ao longo de nossas vivências causa automatismos em respostas a eventos. No nível pré-consciente, as crenças se conformam em esquemas, que funcionam como filtros ou lentes pelas quais passam um único pensamento automático, fruto de um processo cognitivo que elabora e seleciona a pista mais adequada. Então, resumidamente, esse filtro pelo qual passam os nossos pensamentos automáticos é um processo através do qual, ao olhar para a realidade, há um filtro na nossa percepção cognitiva, né? E essa filtragem nos apresenta um pensamento automático que simplifica a percepção daquela questão específica. Então, um pensamento, por vez, alcança o nível da consciência. Esse pensamento também é chamado cognição. Torna-se, então, um processo em monotrilha, da cognição, segundo o princípio da primazia de Beck, decorre uma emoção. Esta ativa o sistema límbico, promovendo efeitos biológicos, como descarga de neurotransmissores, simultaneamente corroborando a atitude. Uma ou mais ações conformam o comportamento que é preconizado pela atitude. Esse processo é a praxis diante das evidências que, via senso-percepção, invocam uma representação mental que descrevem o problema a ser resolvido. Tal como no modelo da psicanálise, há uma energia que dá
autonomia aos pensamentos inconscientes, os quais se movem em muitas trilhas com o objetivo de competirem por um caminho de chegada à consciência. O esquema de crenças contém pistas pelas quais os pensamentos podem acessar a consciência. Há ainda, no inconsciente cognitivo, regras e pressupostos que apoiam o processamento cognitivo e seleciona aquele resultante dessa operação que se torna uma cognição. Cumpre observar que a palavra cognição refere-se tanto ao processo de selecionar e comparar os pensamentos, como se refere também ao pensamento em si. Bom, espero que esse conteúdo tenha ajudado você e tenha contribuído para os seus estudos. Nos encontramos no próximo vídeo.